Hello, students. Hello, everybody. How are you? I hope you're well. Welcome to another live. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma live. Esperando o pessoal ir se conectando aqui. Mas hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês para passar algumas dicas de memorização. E aí eu quero saber de vocês, se vocês também têm, às vezes, dificuldade em memorizar informações novas, assim como eu. Porque, às vezes, a gente tem contato com tanta informação no dia a dia, né? No trabalho, depois a gente abre o Instagram, é mais informação, abre o Facebook, é mais informação. Toda hora a gente está sendo inundado de informação. E aí, às vezes, algumas a gente precisa absorver e não consegue, né? Mas isso é uma coisa, né, normal, faz parte, a era digital hoje está fazendo isso com a gente, né? Mas às vezes quando, por exemplo, se trata de aprender uma língua nova, acaba sendo um problema, né? Então a gente precisa encontrar algumas soluções para isso. Por isso que eu quero fazer esse bate-papo com vocês hoje, para passar algumas dicas de como memorizar melhor informações novas. Então, pessoal, tem que pensar que o cérebro, ele não vai realmente, infelizmente e felizmente, ter a capacidade de absorver todas as informações que a gente vê todo dia, né? Ele é como se fosse uma caixinha que tá ali para as pessoas colocarem mensagem dentro, bilhetes com mensagens dentro, e aí todo dia passa 20 milhões de pessoas deixando mensagem nessa caixinha, né? Só que a caixinha é desse tamanho, então 20 milhões de mensagem, tem bilhete que vai cair, não vai ficar ali dentro, né? Não vai caber tudo. E o cérebro, ele funciona assim, né? Não vai caber tudo. Só que alguns desses bilhetes, eles vão ser importantes pra gente, tem informações importantes pra gente, então a gente precisa garantir que eles fiquem dentro da caixinha, né? Então, que a gente pode fazer pra gente conseguir memorizar as informações novas quando, por exemplo, a gente está aprendendo uma língua nova? Então, vamos focar nessa interpretação de que eu estou estudando uma língua nova e preciso garantir que eu memorize informações sobre ela. Então, o que a gente pode fazer? Vamos supor que você está ali na aula com o seu professor e ele está te passando alguma informação que seja relevante, seja extra, mas que você sabe que você tem que memorizar. E você tem essa dificuldade. Então, como que você vai garantir que você vai memorizar isso? Você vai escrever. Você vai escrever aquela informação no seu caderno. E aí, tem informações que elas podem ser, por exemplo, importantes para o seu trabalho. Tem palavras que a gente vai ter contato com mais frequência ou com menos frequência, e isso também vai priorizar as mais importantes e as menos importantes de focar na memorização. Então, se é uma palavra, por exemplo, que eu preciso para o meu trabalho, ela vai ser provavelmente mais importante, o topo da lista, né, de prioridades para eu aprender, do que outras que vão ser com menos frequência ou palavras do dia a dia, ok? Então, essa palavra eu vou focar em fazer uma atividade de memorização com ela. Então, além de eu escrever ela ali no meu caderno, em inglês e em português, só isso não vai ser suficiente para eu memorizar. Então, eu preciso fazer uma atividade de memorização focada nessa palavra que é necessária no meu dia a dia do trabalho. Então, além disso, eu vou fazer o quê? Vou pegar e vou escrever ela em, no mínimo, 7 post-its.
Então, vou pegar e escrever. Escrevi essa palavra em 7 post-its. Vou escolher 7 lugares que eu olho com frequência, porque além de eu anotar ali no meu caderno de inglês, eu preciso aumentar a frequência que eu vejo essa palavra no meu dia a dia para eu conseguir memorizar. Senão ela vai ficar lá no meu caderno e eu só vou lembrar dela quando eu pegar o meu caderno. Então, eu vou colocar, por exemplo, dentro do carro, eu vou colocar na porta da geladeira, eu vou colocar atrás da capinha do meu celular, no meu computador e por aí vai. Lugares que eu tenho, que eu olho com frequência, para eu olhar essa palavra mais vezes no meu dia a dia. Só que quando se trata, de uma palavra de uma outra língua, só olhar para ela não é o suficiente, porque tem também a pronúncia, né? Então a gente também precisa garantir que a gente consiga memorizar a pronúncia dela, não só lembrar do que ela significa. Então a gente precisa de mais ferramentas além dos post-its. Então, por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu tenho eu mesmo e mais ninguém. E aí quando eu preciso memorizar uma pronúncia de uma palavra nova, eu pego um dicionário online, coloco essa palavra e gravo um áudio para mim nesse grupo do dicionário falando a pronúncia dessa palavra. E aí, além do áudio com a pronúncia do dicionário, eu gravo mais uns 2, 3, dependendo do grau de dificuldade, áudios meus tentando fazer a pronúncia dessa palavra. E aí, diariamente, por quantos dias necessário, eu vou lá e escuto esses áudios do dicionário e os meus também, ok? E aí, isso tem que se tornar realmente algo diário. Você vai ter que fazer todo dia até você conseguir memorizar, até você conseguir olhar a palavra ali no post-it e lembrar da pronúncia, e quando você ouvir ali no seu áudio, ser aquela pronúncia mesmo, a pronúncia estar correta. E aí também bater o olho no post-it e lembrar do significado. Quando você chegar nesse ponto, que não demora muito, tá? Se você fizer todo esse passo a passo, 3, 4, 5 dias vão ser o suficiente para você memorizar essa palavra. Aí você vai pegar e trocar por uma palavra nova. Troca todos os post-its, todos os áudios por uma palavra nova até você memorizar. E isso se tornar um hábito e te ajudar a aumentar o seu vocabulário e também melhorar a sua capacidade de memorização. Garantir que você vai memorizar palavras que são importantes para você, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, ao invés das outras palavras que vão acontecer, as outras informações que vão acontecer ali no seu dia a dia que você pode esquecer sem ter nenhum problema. Então, eu queria saber de vocês aí que estão assistindo, se vocês têm também dificuldade para memorizar e como que vocês fazem para memorizar uma informação nova. Quando vocês precisam, vocês sabem que ela vai ser importante para vocês, seja para uma prova, seja para o seu trabalho. Como que vocês fazem para memorizar essas informações? No geral agora, não só em relação ao inglês, quando vocês precisam memorizar uma palavra nova. Vocês têm dificuldade? Uma informação nova. Vocês têm dificuldade? Como que vocês fazem? Vocês têm alguma técnica? Vocês ficam repetindo? Escreve ou tira uma foto? Hoje em dia também é bastante comum a gente tirar foto das coisas, né? Que a gente precisa lembrar mais pra frente. Porque no meu caso, se eu só anotar em algum lugar, eu ainda assim posso esquecer. Eu preciso ter ela anotada em vários lugares. Anota em letras grandes e coloridas. E aí você anota em um lugar só, anota em vários. Como que você faz, Gabriel? Geralmente, porque eu preciso anotar em vários lugares, preciso ver aquela informação várias vezes no meu dia a dia, porque senão fica ali na minha agenda e quando eu não tô com a minha agenda eu não consigo lembrar, ou no meu caderno.
Então, preciso ver essa informação em muitos lugares até que eu consiga absorver aquilo. E aí, como que vocês fazem? Muitos lugares ou um só já basta? E também, né, gente? Cada pessoa vai, às vezes, ter uma forma diferente, né? Essas dicas que eu tô passando são coisas que funcionam pra mim. Às vezes não vai funcionar pra você, mas sempre é bom você tentar e conversar, compartilhar com as pessoas pra ir encontrando a sua forma de memorizar, né? O Gabriel respondeu assim, ó, eu anoto uma vez só, porque aí eu consigo lembrar depois. Mas preciso anotar. Nossa, ainda bem que você consegue anotar uma vez só e já conseguir lembrar. Se eu anotar uma vez só, eu vou lembrar que eu anotei, mas não vou necessariamente lembrar da informação completa. Então, eu preciso anotar em vários lugares para ver a informação diversas vezes mesmo. E se for palavra, também tem palavras em inglês, também tem aquela outra parte que eu faço, que eu gosto de fazer, que é gravar o áudio, também para não esquecer da pronúncia. Porque senão também às vezes eu lembro da escrita da palavra e não consigo lembrar como se pronuncia. Normal, né, gente? É muita informação todo dia, né? Gente falando coisas para nós em casa, no trabalho, e aí depois online, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então, o cérebro não dá conta de tudo, normal. Então, também não é algo que a gente precisa se desesperar, né? A gente só precisa encontrar realmente uma solução para a gente conseguir memorizar o que é importante. Mas então, é isso por hoje, pessoal. Quero agradecer todo mundo pela presença. Essa live também vai ficar disponível aqui no Instagram e no YouTube para assistir depois. Então, se vocês quiserem comentar mais coisas que vocês lembrarem, a gente continua o bate-papo pelos comentários, alright? So, guys, thanks a lot for watching. See you again next live, alright? Bye-bye. Thank you.